Bom dia pessoal e queridos, aqui Fanfics apresentando a fanfic O Velocista Carmesim capítulo 82. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 82. Meu nome é Naruto Uzumaki Namikaze e sou um dos homens mais rápidos vivos. Para o mundo exterior, sou CEO dos laboratórios Star e um cientista comum, mas isso não é verdade. Secretamente, com meus poderes, mantive Central City segura e parei meta-humanos desonestos. Ajudei a parar o Flash Reverso, mas no processo, fui jogado em um mundo alternativo onde explorei o multiverso e enfrentei um novo tipo de mal. Com a ajuda de novos aliados, encontrei meu caminho de volta para casa e obtive uma maior compreensão dos meus poderes. Central City e o mundo permanecerão seguros enquanto eu tiver algo a dizer sobre isso. Meu nome é Impulse, e esta é minha história. Uma rápida viagem pelo multiverso, parte 1 Central City, janeiro de 2016. Após o fim único de sua viagem de negócios em Los Angeles, Naruto e Linda voltaram ao fluxo normal de suas vidas, o que os manteve ocupados. Linda havia escrito muitos artigos para a CCPN, que agora ela estava editando e revisando antes de serem publicados. Ela teve que admitir que, depois de tanto tempo longe do escritório, foi bom voltar ao bullpen. Os artigos que ela havia escrito definitivamente deixaram seu editor feliz, pois as informações que ela tinha sobre os laboratórios Star e suas futuras expansões e planos eram coisas que nenhuma outra agência de notícias tinha. A CCPN se tornou o método pelo qual outras agências de notícias no país obtinham as notícias, que é como as agências de notícias globais eram informadas. Naruto tinha muitas coisas em que os laboratórios Star estavam trabalhando além do que estavam vendendo no momento, o suficiente para deixar seus rivais nervosos. Do jeito que está, os laboratórios Star estavam crescendo aos trancos e barrancos em tempo recorde, a ponto de a empresa estar obtendo lucros recordes, mesmo em comparação a quando o Dr. Wells a comandava antes da explosão do acelerador de partículas. Com todos os seus artigos científicos publicados, bem como os movimentos que os laboratórios Star estavam fazendo, muitos estavam chamando Naruto de visionário com títulos como o homem mais inteligente do planeta, o homem do amanhã, o gênio do milênio e até mesmo o Da Vinci do nosso tempo, embora o último fosse estúpido, pois Naruto não pintava e não era italiano. A Forbes até o colocou como número 1 em seus 30 com menos de 30 para assistir em 2016 e o ano estava apenas começando. Grande conquista para alguém que tinha apenas 23 anos, concedido que Naruto tinha tecnicamente 27, considerando que envelheceu 5 anos na força de aceleração, mas tanto faz. Com os laboratórios Star, ele obviamente tinha o reator Ark, que ainda estava funcionando apenas em Central City, mas o trabalho já estava sendo feito nos locais em Nova York e Los Angeles e outros. Acordos sendo alcançados em várias cidades ao redor dos Estados Unidos e até mesmo conversas sendo feitas para reatores Ark na Europa. A América do Sul, Ásia e África ainda estavam sendo discutidas devido a certas circunstâncias geopolíticas que eram uma dor de cabeça por si só. Para compensar, ele estava vendendo células de energia alimentadas por reator Arc para edifícios, usinas de energia e coisas assim até que mais reatores pudessem ser construídos, e ele já estava trabalhando em modificações para que fossem menores e mais potentes, mas, novamente, o tempo era apenas o fator a ser considerado. Ele podia trabalhar em supervelocidade, mas sua empresa, nem tanto. Outra coisa digna de nota que tornou Naruto e os laboratórios estar tremendamente ricos foi o elemento tântalo lítio artificial chamado Starium. O elemento artificial que poderia ser usado para todos os eletrônicos relacionados à tecnologia, que, dado como as coisas estavam no século XXI, era basicamente o novo petróleo e seu elemento era feito por meio da energia do reator Arc, o que significa que ele não apenas controlava uma fonte de combustível poderosa, mas também um elemento lucrativo. Sua parceria com a Wayne Enterprises para a fabricação e refinamento exclusivos do elemento enriqueceu ambas as empresas. E já um reator Arc para Gotham City estava sendo construído em uma subsidiária da Star Labs lá. O Starium ajudou nos produtos de consumo da Star Labs, como seus smartphones,
relógios inteligentes e as estações de trabalho holográficas que eram a inveja do mundo da tecnologia. Isso, além do futuro de seus projetos de entretenimento, como seu futuro jogo de RV, realmente conquistaria o mundo, mas não era só isso que mantinha Naruto ocupado. Defesa foi algo em que os laboratórios Star também investiram, com a armadura corporal ESO, um dos laboratórios Star sendo vendida para as autoridades policiais e militares dos Estados Unidos em grandes quantidades. Sendo mais leves e fortes do que os métodos atuais de proteção pessoal, também estava ajudando a prevenir mortes. E o projeto ICER também estava indo bem, lidando principalmente com as autoridades policiais e agências governamentais, mas ainda assim, eles estavam comprando a granel, pois era realmente a única arma de fogo de combate não letal que era realmente eficaz em seu trabalho. Um novo contrato militar foi obtido para veículos blindados de transporte de pessoal que os laboratórios Star apresentaram a algum general do exército, e foi rapidamente comprado junto com o projeto Kinja sendo co-desenvolvido pela Ferris Air, o que seria uma grande vantagem para a aviônica. Carol Ferris relatou que seus primeiros protótipos seriam concluídos até o final do mês para testes, e ela estava realmente grata pela parceria, pois significava que sua empresa e as pessoas em Coast City não estavam ferradas. E ela disse a ele que seus engenheiros estavam progredindo em seus projetos aeroespaciais tão cedo que eles estariam construindo ônibus espaciais para transportar satélites para o espaço, e ele estava quase terminando seu componente antigravidade para seus projetos aeroespaciais. Ele tinha grandes planos para o espaço e fez o voto solene para si mesmo de que teria colônias no espaço em 10 anos. Conhecendo seu gênio, provavelmente menos. Depois, havia os produtos ecológicos com os quais Naruto lidava, como a bactéria Ochoidrine que está limpando o meio ambiente e combatendo a poluição, o reator Arc como uma forma limpa de energia verde, os novos sistemas de estação de monitoramento dos laboratórios Star que ajudam a monitorar a infraestrutura da cidade em busca de danos para que as coisas possam ser tratadas, além da nova tecnologia de bateria que ele estava desenvolvendo, bem como os futuros locais de resíduos, reciclagem como o de Nova York que está sendo construído, o que impulsionaria como líder no combate à poluição e tornaria nossas cidades e vidas um pouco mais limpas, tanto por meio de ações quanto de produtos, incluindo poluição por radiação. Depois, havia suas subsidiárias, como as Tag Industries, que ele havia comprado e feito uma pequena reestruturação corporativa para se livrar de todos os ovos podres. Com os ovos bons, eles estavam avançando em seus projetos. Ele também era coproprietário da Palmer Technologies, anteriormente Queen Consolidated, então Star City também estava a caminho de uma atualização dos laboratórios Star. E havia suas contribuições de caridade sendo a fundação dos laboratórios Star e a FEAST. A Star Labs Foundation era seu departamento de caridade lidando com tudo, desde reforma educacional, proteção ecológica, assistência a desastres e reforma social, como seu novo projeto fez. Ele estava feliz que estava começando com um de seus primeiros locais sendo em Central City, mas rapidamente edifícios e pessoas estavam sendo encontrados para chefiar locais em Los Angeles, Nova York e em todos os lugares. Ele ajudaria muitas pessoas, que é precisamente o ponto. E cuidando de todo o seu trabalho estava sua própria empresa de segurança privada, Atlas Private Security. Composta por ex-militares, policiais, seus locais eram cuidados cuidadosamente e todos monitorados por Gideon, então ele estava confiante de que estava seguro. Ele sentiu uma grande onda de pena por qualquer idiota que tentasse mexer com ele agora e ainda mais com os projetos que ele tinha em desenvolvimento. Com todo o dinheiro que os laboratórios Star estavam ganhando, Naruto investiu na expansão, contratando mais pessoas e comprando mais propriedades para ajudar os laboratórios Star a crescer. Eles haviam contratado recentemente alguns entomologistas recrutados para ajudar a focar nas abelhas, principalmente sendo sua proteção, para que elas não fossem extintas e vinculando seus trabalhos a melhoria de sua polinização cruzada em seu crescente departamento agrícola com foco no crescimento de alimentos, saúde e desenvolvimento. Tudo isso era um trabalho importante, mas sua pesquisa e projetos médicos biológicos também eram importantes, com sua fórmula Kizek, também conhecida como sua fórmula de regeneração cura celular, sendo a principal.
Ela já estava passando por uma verificação completa pelo FBI. Desde que fosse liberada para testes, eles poderiam começar a ajustar a fórmula para outras doenças graves, como câncer e doenças genéticas. Além da fórmula, junto com a miríade de scanners e equipamentos médicos que levariam a medicina moderna para o campo da ficção científica, ele também estava trabalhando na ciência para a clonagem de órgãos. Mas só porque ele estava trabalhando nesses tipos de avanços médicos não significava que ele não estava priorizando pequenos milagres médicos também. Ele estava trabalhando em medicamentos de saúde como uma fórmula que aceleraria a queima excessiva de gordura para ajudar as pessoas mais do que qualquer tipo de medicamento no mercado. Isso cortaria o acúmulo de produtos químicos ruins e gorduras no corpo, geralmente associados à junk food americana, para que o ganho excessivo de peso não fosse mais um problema. Outras pequenas coisas como melhores pastas de dente para ajudar na saúde dos dentes, novos colírios especiais para prevenir a perda de visão, novas fórmulas de shampoo para prevenir a queda de cabelo, melhores anticoncepcionais e coisas assim. Pequenos milagres médicos que não são comparáveis à cura do câncer ou Alzheimer e à criação de vacinas para vírus horríveis, mas importantes à sua maneira. O ponto básico era que Naruto tinha feito muito bem e isso se mostrou na riqueza que ele acumulou. Ele ganhava uma boa quantia de dinheiro, mas não era uma pessoa materialista, e não dava a mínima para casas grandes, carros luxuosos e coisas do tipo. Ele investia a maior parte do seu dinheiro em instituições de caridade ou de volta à empresa para expansão. Os laboratórios Star eram a inveja do mundo do trabalho, pois todos os funcionários ganhavam um bom dinheiro sem disparidade salarial e todos os funcionários amavam o que estavam fazendo e sentiam que estavam fazendo um bom trabalho. Muitos recém-formados estavam competindo por trabalho nos laboratórios Star com muitos cientistas e engenheiros recrutados de outras empresas ou organizações com suas próprias ideias que tiveram a chance de se tornar realidade. Mas a curiosidade desenfreada pode ser perigosa, então um olhar cuidadoso era mantido em todos os funcionários, não apenas para experimentos não sancionados, mas para potenciais espiões corporativos. Felizmente, ajudando Naruto em tudo isso estava Gideon. Sendo uma inteligência artificial que Naruto desenvolveria no futuro, ela era capaz de vigiar todos os sistemas dos laboratórios e estar em toda a sua empresa, incluindo arquivos de funcionários. Coisas assim, com facilidade. Fazendo o que levaria departamentos inteiros e enormes bancos de servidores para realizar, Gideon foi capaz de fazer isso com facilidade. Não só isso, mas era quase uma luta com seu poder de processamento atual. Naruto não estaria exagerando quando dissesse que Gideon era imensamente poderosa e sua capacidade de multitarefa tornava provavelmente a coisa mais poderosa do planeta. Atualmente, ela ajudava a administrar e monitorar todos os laboratórios Star e suas subsidiárias, o prédio real dos laboratórios Star em Central City junto com sua vasta rede de satélites, sem mencionar os sistemas no Hall da Justiça e no bunker do Arqueiro Verde. Tudo isso mal acumulava um quarto de seu poder de processamento total. Com ela por perto, Naruto tinha uma vantagem injusta que tornava a administração dos laboratórios estar muito mais fácil do que os analistas de negócios pensavam e ajudava a torná-la lucrativa. E ela também ficava de olho em seus potenciais inimigos. Com ela por perto, nenhum humano o pegaria de surpresa, mas ele tinha alguma proteção contra ameaças não humanas. E, claro, para manter a causalidade temporal em jogo, ele começou a trabalhar nos esquemas e designs de um protótipo inicial de interface de inteligência artificial para Gideon, que provavelmente se tornaria sua forma completa mais tarde. Viagem no tempo e retrocausalidade. Tão confuso. Dentro de seu escritório nos laboratórios Star, Naruto estava sentado em sua mesa e examinando uma grande pilha de papelada que precisava de sua assinatura. Coisas enviadas de seu escritório de advocacia, documentos que precisavam de sua assinatura dos locais em Los Angeles e Nova York e de suas várias parcerias, subsidiárias e contratos sobre o trabalho que estava sendo feito atualmente e a ser feito no futuro. Não seria exagero dizer que a grande pilha de papelada levaria Naruto o dia todo para examinar. Não era apenas o número de documentos que ele tinha que ler, mas o quão grosso cada um era e, como cada um deles lidava com produtos ou projetos que valiam milhões de dólares, eles eram extensos.
Apenas no princípio. Para a sorte de Naruto, ele era um super gênio e tinha super velocidade, então ele estava examinando cada página de cada documento em menos de um segundo e conseguia reter todas as informações no supercomputador de seu cérebro sem problemas. Havia cópias digitais dos documentos enviadas pelos servidores dos laboratórios Star para que Gideon tivesse cópias. Ele fez um trabalho rápido nos documentos, pois planejava enviá-los antes de sua viagem para Freeland. Ao lado estava sua mala ao lado de sua bancada de trabalho. Repousando sobre a referida bancada estava um projeto recentemente concluído de Naruto, um que era importante para o futuro e agora que ele estava indo em sua viagem de negócios para Freeland, ele viria com ele. Ele terminou de assinar o último documento, então ele os empilhou e pegou suas coisas. Ele pegou seu smartphone e digitou um comando que fez o barulho metálico de seus nanites começar a fazer seu trabalho. Seu projeto na bancada foi rapidamente reduzido para seus Sartvatis Star Labs, que agora era o único item restante. Ele colocou seu relógio de volta e pegou sua mala junto com as pastas, arquivos que ele tinha e foi até o Cortex. Ele entrou e viu Caitlyn, Cisco e Rony fazendo seu trabalho diligentemente, mas o som de seus sapatos os alertou de sua chegada. Prontos para sua viagem? Caitlyn perguntou. Sim. Toda a papelada está pronta. Certifique-se de que tudo isso seja enviado para os endereços de correspondência corretos. Naruto colocou a pilha de documentos em um carrinho próximo. Vou ficar fora por alguns dias, mas se houver uma emergência, avise-me e eu voltarei. Linda vai com você? Caitlyn se perguntou. Não, ela tem trabalho na CCPN e infelizmente parte dele exige que ela esteja no escritório. Além disso, acho que depois de todas as viagens que fizemos ela está feliz em ficar sentada no escritório um pouco. Naruto admitiu. Ainda não entendi por que você está indo pessoalmente a essa reunião em Freeland. Quero dizer, você já fez trabalho de caridade e doações por telefone antes, então por que Freeland é diferente? Rony questionou. Bem, não são apenas as doações para o conselho escolar, pois tenho alguns planos para um local de laboratórios estar em Freeland. E há um assunto pessoal que quero resolver enquanto estiver lá. Naruto respondeu. E por pessoal você quer dizer relacionado a heróis? Cisco se inclinou para frente com a cabeça apoiada na palma do pulso e os olhos arregalados como os de uma criança. Você vai recrutar Black Lightning? Porque se for, tenho algumas coisas que talvez possam adoçar o acordo. Cisco pulou da cadeira e correu para seu laboratório, para a diversão de Naruto, Caitlyn e Rony. Nada poderia deixá-lo mais animado do que lidar com negócios de heróis. Cisco saiu de seu laboratório segurando alguns papéis em uma mão e um pendrive na outra, rapidamente colocando o primeiro nas mãos de Naruto. Você chegou ao ponto de fazer um esboço e esquemas para um novo traje para um vigilante que muitas pessoas acham que está morto. Naruto destacou. Tenho esperanças de que ele tenha acabado de se aposentar. E considerar o fato de que você está indo para Freeland pessoalmente meio que responde a essa pergunta. Rony está certo. Você não estaria indo para Freeland pessoalmente se você mesmo não achasse que havia uma possibilidade de ele ainda estar vivo. Cisco declarou, exibindo um pouco de seu próprio pensamento investigativo dedutivo para a diversão dos outros. No segundo em que uma situação envolve super-heróis, Cisco de repente se transforma em Rain-Man. Rony brincou. Caitlyn e Naruto riram com o último colocando os papéis e o pendrive em sua mochila. Muito apreciado, Cisco, e se eu encontrar Black Lightning eu direi a ele que você disse olá. Naruto deu a eles uma saudação falsa antes de ir embora. Não queimem o lugar enquanto eu estiver fora. Por que ele diria isso? Não somos irresponsáveis. Cisco disse, mas um segundo depois um dos bicos de Bunsen que ele deixou ligado em seu laboratório pegou fogo. Cisco. Caitlyn apontou para trás dele, divertida com o momento em que tudo aconteceu, enquanto fazia-se virar. Droga! Cisco correu para seu laboratório e usou um extintor de incêndio para apagar rapidamente o fogo antes que ele pudesse se espalhar e causar danos. Ele então se virou para os dois com um olhar de objeção enquanto acenava o bico para eles. Isso não conta. Claro que não. Rony murmurou,
divertido, antes de voltar ao trabalho. Freeland, Geórgia. Uma curta viagem de avião e Naruto chegou ao aeroporto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, na Geórgia, sem problemas. Ele voou de primeira classe, não teve problemas no voo e, felizmente, seu perfil não era o mesmo de atores ou estrelas do esporte, então ele não teve que lidar com paparazzi e fãs enlouquecidos. Para ser honesto, ele conseguiu andar pelo aeroporto sem problemas. Claro, ele receberia alguns olhares duplos de pessoas que reconheceram seu rosto dos vários noticiários sobre ele e ele parou para tirar algumas fotos de cientistas iniciantes ou futuros, mas ele foi praticamente ignorado por todos os outros. Ele estava realmente feliz com isso porque não precisava ser cercado por pessoas quando estava apenas tentando fazer seu trabalho. Ele alugou um carro e dirigiu de Atlanta para Freeland, que não era tão longe, então ele fez um bom tempo e fez o check-in em seu hotel, que era o mais chique, mais caro e mais bem protegido da cidade. Ele teve alguns luxos com seus bilhões, então, depois de fazer o check-in, ele foi até a suíte da cobertura no último andar. Usando sua chave, ele entrou em sua suíte de hotel, que era enorme, facilmente grande o suficiente para uma família de 6 pessoas compartilhar confortavelmente, meio exagerada para uma pessoa. Embora na realidade fossem duas. Quando Naruto entrou na suíte da cobertura, as luzes já estavam acesas e havia sinais reveladores de que alguém já estava lá. Por um lado, havia um par de botas perto da porta, uma mala perto do sofá e sentado no sofá estava Jiraiya, que estava assistindo TV enquanto mastigava um pouco de comida caseira sulista. Naruto não pareceu surpreso em ver Jiraiya ali, embora as circunstâncias exatas fossem um pouco demais. Eu meio que esperava que você estivesse assistindo pornô pay-per-view quando eu entrei. Jiraiya deu um sorriso antes de limpar a boca com um guardanapo. Ah, terminei isso há 1 hora. Mas não vale a pena. Já vi isso antes, então desculpe por custar $100. Jiraiya disse e Naruto arregalou os olhos. Eu sei. $100 para pornografia pay-per-view. Que roubo! Você pode conseguir isso mais barato na internet. É provavelmente por isso que é tão caro. Naruto entrou e foi até o quarto principal para poder guardar sua mala. A comida cheira bem. O gosto é tão bom quanto o cheiro. Barraca de frango frito da tia Mary. Embora eles não aceitem cartões de crédito, valeu a pena pagar em dinheiro. Comprei um pouco para você também, mas está um pouco frio agora. Jiraiya levantou uma sacola que continha sua comida. Naruto se aproximou e a pegou. Sem problemas. Num borrão de supervelocidade, Naruto desempacotou toda a comida e usou o calor que ele gerou de seus movimentos com um pouco de seu raio para reaquecer tudo em questão de segundos. Ele se sentou no sofá em frente a Jiraiya e começou a devorar seu combo de frango frito com acompanhamentos. Como foram as coisas aqui? Com as informações que tínhamos, consegui juntar peças suficientes e acertei em cheio. Jiraiya entregou-lhe um arquivo grande para que ele desse uma olhada. Depois dos feriados e do Ano Novo, Naruto e Jiraiya discutiram seu próximo passo em relação à investigação dos 9. Desde a morte de Orochimaru, a organização manteve as coisas em segredo, por assim dizer. A perda de um de seus próprios membros faria isso, mas Jiraiya ainda tinha sondas por aí em algumas pistas. Agora que Naruto estava de volta, eles iriam redirecionar seus esforços para encontrar o resto dos 9 e havia uma pista em Freeland que ele queria que Jiraiya investigasse. A visita de Naruto a Freeland foi em parte para ver se Black Lightning ainda estava por perto, mas a outra razão pessoal foi em relação às informações que ele obteve 1 ano atrás durante todo o problema Firestor com o General Eiling. Embora a ideia imprudente de Naruto de se oferecer como isca para Eiling a fim de descobrir o que o general queria e o que ele sabia fosse idiota e além de perigosa, acabou funcionando a favor deles. Mas também teve alguns benefícios adicionais. Uma delas foi a informação que Naruto baixou dos servidores militares seguros de Eiling que deu a linda arma fumegante de que ela precisava para escrever a exposição que colocou Eiling e sua operação militar secreta no chão, libertando assim Ronin e o professor Stein. A outra foi a informação pessoal de Eiling que ele havia coletado usando seus contatos militares e de inteligência. Eram informações sobre meta-humanos e os 9.
O arquivo de Eileen sobre os 9 não era tão extenso, mas tinha algumas informações úteis sobre organizações suspeitas que ele acreditava que trabalhavam para o grupo. Tudo isso foi reunido graças aos seus contatos militares e de inteligência. Naruto e Jiraiya usaram essas informações em sua caçada combinadas com os dados que obteriam sobre o trabalho forçado de seus pais com os 9 e seu eventual assassinato. Tudo isso estava vinculado a outro arquivo que Eileen rotulou de meta-humanos pré-aceleradores de partículas. De acordo com a pesquisa de Eileen, a explosão do acelerador de partículas não foi o primeiro caso documentado de meta-humanos, pois realmente começou anos atrás em Freeland. Naquela época, a ASA ou Agência de Segurança Americana era uma organização terrivelmente corrupta e antiética que fez muito mal antes de ser oficialmente fechada no início dos anos 2000. As informações de Eileen eram limitadas, mas aparentemente a ASA tinha informações sobre pessoas com habilidades meta-humanas e isso não parecia fazer sentido até que Jiraiya conseguiu ajudar a preencher as lacunas de informação com o que ele sabia na CIA e o que eles conseguiram juntar da mensagem que o pai de Naruto deixou antes de sua morte. Na década de 1980, a ASA conduziu um experimento em Freeland sob o pretexto de distribuir vacinas para doenças, mas na verdade era uma tentativa de subjugação química. Uma tentativa de subjugar e pacificar quimicamente as pessoas em um ambiente instável, principalmente a comunidade afro-americana em Freeland, provavelmente feita como resultado da atmosfera politicamente carregada da época. A vacina com a qual as pessoas foram injetadas não teve os efeitos desejados que a ASA queria, pois não funcionou, mas inadvertidamente desencadeou mutação genética e deu a certos indivíduos habilidades meta-humanas, provavelmente resultando na criação de Black Lightning. Mas a vacina era instável, pois havia várias crianças que morreram por causa de sua injeção e provavelmente centenas, se não milhares, que não desenvolveram habilidades, então a ASA varreu tudo para debaixo do tapete e, sendo uma organização completamente corrupta, os 9 se infiltraram e tomaram a pesquisa para si. Mesmo quando a ASA foi oficialmente dissolvida pelo governo dos Estados Unidos, os agentes corruptos que não foram presos nunca mais foram vistos, provavelmente indo trabalhar para os 9. Com um soro meta-humano instável em suas mãos, eles precisavam estabilizá-lo, então foram até o pai de Naruto sob o disfarce da ASA para fazê-lo resolver os problemas. Ele fez isso e os 9 obtiveram seus soros meta-humanos, como os soros que deram a Jiraiya suas habilidades de super-soldado e o que deu a Naruto sua crescente superinteligência antes do acelerador de partículas. Se tudo isso começou em Freeland, então Naruto e Jiraiya imaginaram que poderia haver algumas trilhas antigas de evidências ou contatos antigos da ASA que eles poderiam explorar. Se Freeland era tão importante para o trabalho da ASA naquela época, é razoável supor que eles podem manter alguns antenados na cidade apenas no caso de algo aparecer novamente, especialmente em relação aos meta-humanos. Naruto olhou para as informações que Jiraiya reuniu sobre Freeland a respeito do elemento criminoso na cidade e alguns laços com a ASA naquela época que ainda poderiam estar operando agora para os 9. O crime era lucrativo em Freeland sem Black Lightning e uma gangue local conhecida como Sen estava fazendo movimentos e todo o crime parecia ser comandado por Lady Eve, também conhecida como Evelyn Stillwater Ferguson. Ela é uma agente funerária com as mãos em muitos bolsos, e de algumas análises em suas finanças, ela teve alguns negócios anteriores com uma certa empresa importadora Otogakure Miyagi. A fachada usada pela Yakuza sob Orochimaru está extinta agora. Naruto disse. Mas quando não era, Lady Eve recebia pagamentos regulares deles sobre seus negócios e pagamentos indo para eles. A Yakuza não tem presença aqui em Freeland, Geórgia. Jiraiya apontou. Eu voltei o mais longe que pude com suas finanças. Pagamentos regulares como um relógio por quase 2 décadas. Nada mudou até cerca de 1 ano atrás, quando Orochimaru foi colocado no chão. Uma nova empresa assumiu esses pagamentos. Iwagakure International Demolitions and Construction, uma empresa internacional de demolição e construção que fez trabalhos de todos os lugares, desde Los Angeles a Dubai e China. Eles assumiram as contas de pagamento e seguem o mesmo padrão. Outra fachada para os 9. Perfeito. Algo que podemos investigar, e sabemos que essa Lady Eve está com os 9 ou pelo menos um de seus lacaios.
Naruto disse quando virou a página e viu uma foto de um senhor italiano mais velho com óculos. As coisas pareciam legítimas, pois o cara parecia apenas administrar uma loja de ternos personalizados, mas em algumas das fotos antigas de CFTV Vigilância de Lady Eve que datavam de 2 décadas. Algumas delas a mostravam se encontrando com o homem em ambientes comerciais menos normais, como reuniões nos bastidores. Mas ela parecia mais jovem do que era agora, então provavelmente era uma associação antiga. Peter Michael Gambida Gambiscuston Taylorin. Essa é uma pessoa que eu acho que precisamos investigar mais. Quando eu estava investigando Lady Eve, ele apareceu algumas vezes, então eu investiguei um pouco. Ex-militar, mas depois que ele foi dispensado com honra, ele era um fantasma até que a Gambiscuston Taylorin foi aberta em 1987, logo após o trabalho da Asin Freeland terminar. Eu acho que ele é um dos agentes da Asin Freeland durante os testes da vacina, mas estava disfarçado ou deixou a organização, e é por isso que ele era um fantasma e há uma lacuna tão grande em sua vida depois que ele deixou o exército. Não tenho certeza do porquê ele estava se encontrando com Lady Eve tão regularmente naquela época. Pode ser que a Asa trabalhasse com o elemento criminoso local para seu trabalho. Jiraiya disse então. Naruto olhou o resto das informações no arquivo. Entre elas estavam registros das interações regulares de Gambi com Jefferson Pierce, o diretor da Garfield High que Naruto iria encontrar amanhã. Investigando mais a fundo, Gambi era na verdade o pai adotivo de Jefferson Pierce depois que seu pai foi morto. Ninguém foi preso, mas as pessoas suspeitaram do ex-político Tobias Whale quando Jefferson tinha apenas 12 anos. Aos 15, Gambi assumiu a custódia de Jefferson e o criou, até mesmo ajudando-o a chegar às Olimpíadas, onde ganhou uma medalha de ouro no decathlon. Acho que Gambi trabalhou para a ASA, mas desertou antes da dissolução da organização, por causa de sua conexão com Jefferson Pierce. Talvez ele soubesse o que a Asa estava fazendo e não conseguiu engolir e tentou fazer algo para ajudar, como por exemplo cuidar de uma criança que acabou se revelando um meta-humano e ajudar a criá-lo no caminho para se tornar Black Lightning. Naruto deduziu, chegando a essa teoria bem rápido com as evidências limitadas. Concedido que não era limitado, já que a pesquisa de Naruto sobre Black Lightning de todas as antigas filmagens de CFTV de suas façanhas lhe deram todos os dados de que precisava para descobrir que Jefferson Pierce era o candidato mais provável para ser Black Lightning dada sua altura, constituição física e fisicalidade de nível olímpico de Jefferson combinando com o heroísmo do vigilante elétrico. Além disso, é claro, havia o estabelecimento de um motivo para alguém se tornar um herói. O momento em sua vida que definiu o que se tornaria sua origem para assumir a luta contra a injustiça. A tragédia pessoal é uma que ele conhecia melhor, dada a sua própria. Ele pode não ter descoberto a verdade sobre a morte de seus pais até depois de já ter se tornado um herói, mas se tornou uma força motriz para ele. A morte do pai certamente seria uma motivação para pegar em armas contra o crime. Mas o mais importante é que também havia com quem esse herói poderia estar trabalhando. A informação é a arma mais importante para lutar contra o crime. Dado o próprio passado de Gambi como ex-agente da ASA e o acesso a um banco de dados de informações, ele certamente seria o mais provável de ter ajudado Black Lightning nos bastidores. Afinal, não se pode fazer tudo sozinho. Oliver tinha Felicity para ajudá-lo a cuidar de Star City, Naruto tinha vários amigos e uma inteligência artificial para ajudá-lo a cuidar da sua. Então, é claro, havia tecnologia fornecida ao herói ou até mesmo seu próprio traje. Tudo isso exigiria algum dinheiro, materiais e alguém com experiência para fazê-lo. Jefferson era claramente um homem bem educado, mas sua área de especialização era mais em história, literatura e outras do tipo. Você está certo. Peter Gambi pode ser nossa melhor chance de obter mais informações e se o resto da extinta ASA foi trabalhar para os 9 como achamos que fizeram, pelo menos ele pode nos dar alguns nomes para seguir. Meus pensamentos exatamente. Eu vou manter a vigilância enquanto você estiver na sua reunião amanhã. Jiraiya disse e Naruto assentiu em concordância. Agora que você sabe que Jefferson Pierce é o Raio Negro, isso significa que você vai recrutá-lo. Não. Naruto disse, surpreendendo Jiraiya com sua resposta. O quê?
Eu só imaginei que você aproveitaria a chance de adicionar outro herói à sua crescente Liga da Justiça. Admito que o nome pareceu um pouco cafona no começo, mas está crescendo em mim. Jiraiya admitiu depois de tomar um gole de uísque que pegou no frigobar. Outra coisa que Naruto precisaria apagar. Ah, eu faria. Depois do Batman e da Mulher Maravilha, Raio Negro é um dos super-heróis mais antigos, então ele tem experiência para acompanhar seus poderes, mas se ele não está mais ativo, então tem que ser por um motivo. Não sei qual é esse motivo, mas não tenho o direito de forçá-lo a voltar para a vida de herói. Pelo que sabemos, ele poderia ter parado de ser Raio Negro por um bom motivo, então vou me preparar e fazer o que faço, mas se ele decidir voltar, então vou estender um convite aberto. Naruto explicou e Jiraiya concordou com essa resposta. Ele tinha razão, então o tempo diria se Raio Negro retornaria. Quebra de linha XXXXX Freeland, Georgia Escola Secundária Garfield. O carro alugado de Naruto parou e estacionou na Garfield High School. Ele saiu e consertou seu terno azul marinho, certificando-se de que não estava amassado de ficar sentado no carro e tentando consertar o colarinho e a gravata, para que não fosse tão desconfortável. Ele fazia os ternos parecerem bons, mas eram irritantes de usar, para dizer o mínimo, quando ele se sentia muito mais confortável em um moletom. Outros carros e ônibus estavam parando na escola e os alunos se misturavam nos degraus da frente antes de entrar. Naruto pegou sua pasta do carro e checou seu telefone, enviando algumas mensagens de texto, entre elas para Linda para ver como ela estava antes de entrar no prédio. Sua presença era praticamente ignorada pelos alunos que imaginavam que ele era um professor substituto ou algo assim, então quando ele entrou no escritório administrativo, ele realmente não foi poupado de um segundo olhar até que ele caminhou até o balcão de check-in. Olá, posso ajudar? A secretária da escola perguntou a Naruto, então ele pegou um documento de identidade e os papéis que tinha consigo. Sim. Eu sou Naruto Namikaze dos laboratórios Star. Tenho uma reunião com o diretor Pierce e o conselho escolar. Naruto mostrou a ela sua identidade e os documentos confirmando a reunião. Percebendo que o magnata bilionário da tecnologia e cientista genial por quem eles estavam ansiosos havia chegado, a secretária se endireitou e imediatamente apertou uma campainha. Claro, doutor. Namikaze. Estávamos esperando você. Bem-vindo ao Garfield High. Por favor, só Naruto. Ao contrário da crença popular, ainda não ganhei meu doutorado e não sou muito fã de honoríficos. Desculpe se cheguei um pouco mais cedo do que o esperado. Só um hábito pessoal. Não me importo de esperar se chegar muito cedo. Naruto a assegurou. O diretor Pierce já vai atender você. Por favor, sente-se e sirva-se de um café. Ele já vai atender você. A secretária disse Naruto foi até lá para se servir de uma xícara de café. Quando ele não estava olhando, a secretária saiu correndo do escritório administrativo mais rápido que pôde pelo corredor até a sala do diretor. Naruto se serviu de um pouco de café e, depois de misturar um pouco de creme e açúcar, tomou um gole e estremeceu um pouco. Ugh! Nota para mim mesmo, atualize o fornecedor de alimentos desta escola. Ou pelo menos o café. Naruto pensou antes de pegar seu telefone e enviar uma mensagem de texto rápida para um contato que pudesse lidar com isso. Assim que terminou de ler o texto e se forçou a tomar outro gole de café, a secretária entrou junto com o diretor e o vice-diretor. Ambos estavam vestidos para impressionar e um pouco tensos, provavelmente não esperando que ele chegasse tão cedo. A vice-diretora era uma mulher afro-americana notavelmente atraente, provavelmente na faixa dos 30 anos e usando saltos, uma saia preta de negócios com um top de negócios combinando. O diretor, Jefferson Pierce, um homem afro-americano alto e bem constituído com uma barba rala, provavelmente na faixa dos 30 ou início dos 40 anos, também estava usando um terno de negócios. Senhor Namikaze, esta é a vice-diretora Karafodi e o diretor Jefferson Pierce. Prazer em conhecê-lo, Sr. Namikaze. O vice-diretor Fodi apertou sua mão com um sorriso, e ele retribuiu. O prazer é meu e, por favor, me chame de Naruto. Ele disse antes de apertar a mão do diretor Pierce. Então, por favor, me chame de Jefferson.
É uma honra ter você aqui na Garfield High. O diretor Pierce disse a ele. É um prazer. Ouvi dizer que muitas coisas ótimas são feitas aqui educacionalmente nesta escola, então acredite em mim, é uma honra. E não é todo dia que você conhece um medalhista de ouro olímpico. Naruto elogiou, o que fez Jefferson e os outros rirem. Bem, o mesmo pode ser dito de um futuro ganhador do Prêmio Nobel e gênio da tecnologia. O diretor Pierce rebateu. Ainda não sou um ganhador do Prêmio Nobel e gênios da tecnologia estão se tornando mais comuns, admito. Naruto comentou. Magnatas da tecnologia, sim, mas gênios são outra história. Especialmente aqueles tão caridosos quanto você e tentando salvar o mundo. E não deixe que o fato de o diretor Pierce ser um medalhista de ouro faça você tratá-lo de forma diferente. Admito que tratei ele de forma diferente no começo, mas quando você vê sua foto emoldurada todo dia, a novidade passa. O vice-diretor Fodi brincou, o que fez todo mundo rir, até Pierce. Bem, além da provocação do meu vice-diretor, estamos felizes em ter você aqui em Freeland, Naruto, embora você tenha nos pego desprevenidos. A reunião com o conselho escolar não é por mais 30 minutos ou algo assim. O diretor Pierce o informou. Sim. Desculpe por qualquer tipo de perturbação que minha chegada antecipada possa ter causado. Eu esperava que com o tempo extra eu pudesse fazer um tour pela escola. Afinal, eu ouvi bastante sobre como esse lugar é como uma comunidade. Isso é algo que ficaríamos felizes em fornecer. O diretor Pierce o levou para fora do escritório e o levou para um passeio pela escola. Jefferson Pierce assumiu a liderança do passeio, mostrando Naruto ao redor, mas o vice-diretor Fudi opinava de vez em quando. Eles o apresentaram a alguns dos professores, bem como seus melhores alunos, aqueles com bolsas integrais para grandes faculdades e universidades. O diretor Pierce mostrou a ele a parede de medalhas para seus atletas estudantes, bem como aquelas por realizações acadêmicas. O vice-diretor Fudi explicou como eles usaram algumas de suas doações para ajudar com seus programas de extensão social, bem como atualizações para a escola no cenário crescente da tecnologia. Embora Naruto e a Fundação Star Labs ajudassem com ambos. Pela forma como ambos falaram, os dois se importavam com a escola e o impacto que tiveram nos alunos em impulsioná-los para um futuro melhor do que teriam de outra forma. Mais ainda, com Jefferson Pierce, pois o amor, a esperança e a dedicação que ele tinha por sua escola e seus alunos eram palpáveis. O vice-diretor Fodi também, mas era mais evidente com Jefferson. Ele explicou como depois das Olimpíadas, em vez de usar isso para buscar fama e fortuna, ele decidiu voltar para sua casa e fazer a diferença lá, primeiro se tornando um professor na Garfield High. Depois seu diretor, onde ele ajudou dezenas, se não centenas de crianças a alcançarem o sucesso e melhorarem suas vidas do que antes. Ele estava lá para eles, dando a eles a chance que ele tinha e muitos deles foram para a faculdade e mais. Sua reputação em Freeland era evidente por seu tremendo impacto e sucesso. Naruto podia ver como uma vez que Jefferson se aposentou de ser Black Lightning ele ainda queria fazer a diferença. Sua paixão e comprometimento com isso é uma das razões pelas quais Naruto veio pessoalmente para a reunião. E mesmo apesar de alguns cortes em todo o distrito e dificuldades financeiras que podem ocorrer com algumas famílias, ainda nos esforçamos para fazer o nosso melhor para acomodar e ajudar cada aluno que está aqui em Freeland. Jefferson disse a Naruto enquanto os dois mais o vice-diretor Fudi voltavam para o escritório administrativo. Essa dedicação aos alunos em primeiro lugar é admirável, diretor Pierce. Com a forma como as coisas estão indo com a educação pública, poucos diretores podem ir tão longe quanto você, especialmente quando lidam com conselhos escolares e coisas assim. Naruto elogiou. Uma coisa com a qual você pode contar com a Garfield High é a devoção do diretor Pierce aos seus alunos. Isso nunca pode ser questionado ou refutado. Mesmo que às vezes signifique que batemos de frente com o conselho em questão. O vice-diretor Fudi defendeu, mas Naruto garantiu que estava tudo bem. Eu entendo completamente. O conselho tem que olhar as coisas de uma forma muito mais geral, então eles não veem o que você faz. As decisões difíceis deles não são nem de longe tão difíceis quanto as suas. Apesar do que algumas pessoas pensariam,
Dado onde estou agora, eu sou um produto do sistema de educação pública. Meus pais achavam que escolas particulares me dariam um ego. Naruto brincou, fazendo os dois educadores rirem. E eu estou bem ciente das dificuldades que as escolas públicas enfrentam, que é o que eu espero consertar com a Fundação Star Labs. Embora o financiamento do governo possa ir para testes padronizados, estou mais do que feliz em usar a fundação para ajudar de outras maneiras, como modernização de materiais escolares, doações para novos equipamentos, orçamentos para transporte público para os alunos e talvez um café melhor para o escritório. O vice-diretor Fudi foi pego de surpresa na última. Desculpe. Sem querer ofender, mas o café na recepção tem gosto de ácido de bateria. Suas novas máquinas de café expresso chegarão mais tarde hoje, depois do almoço. Instalação completa e tudo. Uma doação minha. Naruto disse, ainda recebendo olhares de surpresa. Ninguém, especialmente professores, merece esse tipo de café ruim. É um café ruim. Leva um tempo para se acostumar. O diretor Pierce admitiu. Mas ainda assim, você não precisava fazer isso. Por favor, foi um prazer. E como eu disse, ninguém merece esse café ruim. Afinal, é o que os trabalhadores esforçados bebem para ajudá-los a passar o dia. Então por que vocês mesmos têm que suportar um gosto tão ruim? Naruto brincou quando olhou as horas. Parece que é hora da reunião. Vamos? Sim, vamos. O diretor Pierce os levou de volta ao escritório administrativo onde o conselho escolar havia chegado e entrado. Eles estavam todos sorrindo educadamente para Naruto com cifrões nos olhos para o bilionário literal em sua presença. Apresentações foram feitas e gentilezas foram trocadas antes de chegarem à reunião. Foi realmente uma reunião básica que abordou a parceria do Conselho Escolar com a Fundação Star Labs, o que isso implicaria e as contribuições que a Fundação faria para o Distrito Escolar Maior, mas também as obrigações que o Conselho precisava seguir. Por um lado, houve muitos aumentos salariais substanciais para todos os professores e com Garfield High em particular, Naruto colocou algumas cláusulas que beneficiavam o julgamento do diretor e dos professores sobre o Conselho. Naruto sentiu que com a educação, o diretor e os professores deveriam ter poder de decisão geral em vez do conselho escolar e se o conselho tentasse lutar contra isso, então não seria bom para eles. A julgar por como ninguém levantou uma disputa, eles não viram essa cláusula ou entenderam a redação legal dela, mas eles definitivamente teriam uma surpresa. Quando o sinal do almoço tocou, as negociações já estavam todas concluídas, com todos saindo da sala de conferências como se algo bom tivesse sido realizado. O conselho escolar havia saído, deixando Naruto com os dois diretores enquanto ele terminava de colocar seus papéis na pasta. Bem, acho que foi uma reunião produtiva. Naruto elogiou enquanto ele e os diretores saíam da sala de conferências. Admito que nunca vi todos os membros do conselho escolar saírem daquela sala com sorrisos no rosto, comentou o diretor Pierce. Bem, quando eles têm cifrões nos olhos, não consigo imaginar o porquê. Naruto brincou, arrancando risadas dos dois. Mas essa foi uma reunião muito produtiva. E podemos prometer que a Garfield High honrará sua obrigação com a fundação. O vice-diretor Fudi assegurou a ele. E eu prometo cumprir minha parte com os laboratórios Star. As doações para os distritos escolares chegarão amanhã e o conselho escolar pode coordenar os tempos de instalação necessários. Assim que os advogados terminarem o resto da documentação, vocês podem esperar que o resto do suporte da fundação comece, incluindo os aumentos salariais. Naruto disse a eles. Conheço muitos professores que ficarão felizes em ouvir isso. O vice-diretor Fudi comentou, e Pierce concordou com a cabeça. Pai. Eles se viraram e Naruto viu uma mulher afro-americana impressionante e bonita, provavelmente com 20 e poucos anos, com longos cabelos pretos esvoaçantes e um corpo e rosto combinando que gritavam. Confiança, autoconfiança e determinação. Ela estava usando uma blusa multicolorida com longas calças pretas de trabalho que levavam a saltos, acentuando suas curvas naturais. O que está acontecendo? E aqui está um deles agora.
Naruto, deixe-me apresentá-lo a uma de nossas professoras de meio período, Anissa Pierce. Minha filha mais velha. Anissa, este é Naruto Uzumaki Namikaze dos laboratórios Star. O diretor Pierce apresenta os dois um ao outro. Oh, uau! Anissa ficou um pouco impressionada e chocada. Ela não tinha ideia de que ele estava aqui em Freeland, então foi pega de surpresa. Ao vê-lo no noticiário e falando sobre a mudança que ele estava fazendo, ela não esperava encontrá-lo tão cedo. E Anissa era uma lésbica orgulhosa, mas até ela tinha que admitir que Naruto era bonito. Anissa percebeu que tinha passado algum tempo sem dizer nada, então ela se recuperou. Desculpe. Oi, é um prazer conhecê-lo. Prazer em conhecê-la também. O prazer é meu. Naruto apertou a mão dela. Então, vejo que você está seguindo os passos do diretor Pierce e entrando na educação. Alguma esperança de um dia assumir o cargo de diretor? Provavelmente não. Sem ofensa, papai e eu amamos os alunos, mas não acho que diretor esteja no meu futuro. Anissa admitiu. Anissa tem ajudado aqui meio período enquanto estuda medicina. Ela planeja seguir os passos da mãe e seguir medicina. O diretor Pierce o informou. Admirável e fortuito, pois meu trabalho aqui em Freela não é apenas com educação. Tenho reuniões com o Conselho Municipal sobre um local de laboratórios estar tanto para energia verde quanto para avanço médico. Talvez uma parceria ou patrocínio para uma bolsa de pesquisa médica possa ser arranjada. Estou sempre à procura de cientistas e médicos emergentes. Naruto sugeriu. Isso seria incrível. Depois de ler sua pesquisa e ouvir sobre seu soro de cura, muitas pessoas estão curiosas sobre a extensão do que ele pode fazer. A curiosidade de Anissa estava à mostra, o que era bastante divertido e fofo para seu pai ver. Bem, não quero parecer arrogante, mas como criador do soro, posso dizer que ele seguirá os passos das vacinas, anestesia e antibióticos. Algo que levará a ciência médica para o novo milênio e, assim que formos liberados pelo FDA para testes em humanos, poderemos começar a modificar a fórmula para câncer, Alzheimer e qualquer coisa e tudo que nos aflige. E fazer dos laboratórios estar uma fortuna. Esse tipo de ciência médica valeria bilhões. Anissa disse. Seu pai iria pará-la antes que ela dissesse algo mais que pudesse ser inferido como insulto, mas não precisava, com Naruto falando. Verdade, mas como eu disse em entrevistas, não entrei na ciência pelo dinheiro, mas para resolver problemas. E, felizmente, não tenho um conselho de diretores a quem reportar que tentará me fazer cobrar preços exorbitantes para salvar vidas. Então, fique tranquila, senhora. Pierce, todos os avanços dos laboratórios Star, sejam médicos ou tecnológicos, não custarão um braço ou uma perna às pessoas. Na verdade, estamos trabalhando em próteses avançadas e baratas para ajudar com o último. Naruto brincou, o que lhe rendeu algumas risadas. Mas se você ainda não está convencido agora, talvez alguma prova ajude. Estou em Freeland por mais alguns dias para cuidar de alguns negócios para os laboratórios Star, como mencionei antes, e haverá um jantar de gala organizado pela cidade e tal, onde planejo fazer todos esses anúncios. Você e seu pai são mais do que bem-vindos para vir e você também, Senhora Fuji. Na verdade, pode ser bom se você vier, porque então eu posso discutir o trabalho de fundação dos laboratórios Star também. Pierce e Fuji não esperavam o convite repentino do nada. Isso é meio repentino. Eu entendo. Não se sinta obrigado, mas considere isso. No mínimo, haverá um rosto familiar na multidão. Naruto se inclinou para mais perto. Com toda a honestidade, esses tipos de eventos são necessários para os negócios, mas acabo ficando preso falando com políticos ou outros empresários brancos ricos tentando me extorquir por ações da Star Labs. Minha namorada não está aqui, e preciso de uma rota de fuga. Por favor. Ele implorou levemente, quase como se estivesse desesperado. Sua pequena súplica foi divertida, o que os fez rir, mas havia alguma verdade enterrada ali. Seria uma honra. O vice-diretor Fuji concordou, vendo isso como um bom negócio. Bem.
O diretor Pierce estava lutando por palavras, mas cedeu. Claro. Estaremos lá. Obrigado. Vou te mandar os detalhes. Naruto olhou para o relógio e viu as horas. Tenho que ir. Tenho outra reunião. Obrigado de novo. Vejo você no jantar. Naruto apertou as mãos deles e se despediu, caminhando de volta para seu carro alugado enquanto os dois diretores e Anissa assistiam. Ele é um jovem gentil e cortês, mas também muito estranho. O diretor Pierce admitiu. Sim. O vice-diretor Fodi concordou. Droga, ele é mais gostoso pessoalmente. Como isso é possível? Anissa disse, atraindo olhares de descrença de ambos os diretores. Não preciso ouvir isso. Jefferson foi até seu escritório para clarear as ideias. Não estou errada, estou. Anissa perguntou a Fodi, que lhe deu um sorriso divertido. Não, não, você não é. Ela concordou. Naruto era de fato alguém que parecia um colírio para os olhos, exceto que ele realmente tinha um cérebro, um bastante magnífico, na verdade. É uma contradição bem engraçada com a referência. Algumas horas depois. Depois do almoço e de uma reunião com o conselho da cidade de Freyland sobre o local dos laboratórios Stark que foi planejado, Naruto foi até a Gambis Custom Tailoring. Havia uma cafeteria na esquina, então ele foi primeiro pegar um cappuccino e um muffin, aproveitando sua bebida e lanche enquanto estava sentado na mesa perto da janela. Aproveitando um bom momento de paz e sossego enquanto observava as pessoas enquanto a alfaiataria ainda estava em sua mira. Ele terminou seu muffin de mirtilo e rapidamente se levantou e pediu outro mais um scone de cranberry antes de se sentar novamente em sua mesa que tinha outro ocupante. Jiraiya entrou e se juntou a ele, então os dois pareciam pessoas apenas conversando em uma cafeteria. Como foram suas reuniões? Jiraiya tomou um gole de café e tentou pegar um pedaço do bolinho, mas Naruto deu um tapa em suas mãos. Bom. O conselho escolar ficou feliz e teve um bom relacionamento com Jefferson Pierce. Ainda não sei por que ele se aposentou do Black Lightning, mas ele ainda está tentando fazer a diferença. Apenas fazendo isso com educação e não batendo em bandidos com seus punhos ou eletricidade. Pare as crianças antes que elas entrem na vida do crime. Entendi. E admirável. Jiraiya elogiou. O conselho da cidade estava bem. Lide com o conselho da cidade, você lida com todos eles. O local dos laboratórios aqui deve estar bem. Haverá uma gala em alguns dias. Vou colocar você na lista. Naruto disse a ele. E eu prometo me comportar. Além disso, do jeito que essa cidade é, há uma chance de Lady Eve tentar se aproximar de você. Insinuar-se nos laboratórios e se tornar semi-legítima enquanto expande seu império criminoso. Jiraiya alertou e Naruto assentiu. Assim como Thomas Elliot em Gotham. Quando os bandidos começarem a farejar dinheiro, eles vão se infiltrar, e eles vão pensar que eu sou apenas um cientista inexperiente pronto para ser colhido, que eles vão poder pisar em cima. Isso fez Jiraiya rir divertido sobre o quão errada essa descrição estava. Tão errada. Rapaz, eles vão rezar por misericórdia quando descobrirem isso da maneira mais difícil. Jiraiya tomou um gole de café quando parou porque teve um pensamento. Eu sei que seu cérebro super genial provavelmente já considerou isso, mas você está ciente de que se essas situações ocorrerem, você precisará agir sem a ajuda do Impulse. Quanto mais instâncias do Impulse aparecerem em torno de Naruto Namikaze, especialmente se não estivermos em Central City e não envolver meta-humanos, então não demorará muito para que as pessoas descubram que vocês dois são iguais e isso pode ficar complicado. Você precisará de uma negação plausível. Naruto deixou um sorriso adornar seu rosto enquanto Jiraiya realmente parecia preocupado sem sua propensão usual para frases pervertidas ou insinuações sexuais. Desde que Naruto voltou, o relacionamento deles melhorou, embora se ele começasse a dormir com seus amigos, ele o mataria. Obrigado. Agradeço a preocupação, mas já tenho algo planejado que acho que você aprovará. Métodos para sutileza e quando isso sai pela janela. Tenho uma ideia do método não sutil, mas qual é o sutil? Perguntou-se Jiraiya.
investigando meus inimigos para encontrar chantagem e pontos de pressão sobre eles que tornariam suas vidas um inferno se decidissem me cruzar. A resposta direta de Naruto foi igualmente impressionante e assustadora. Concedido que toda a coisa da chantagem era apenas seguir os passos de outras pessoas ricas e poderosas, mas a diferença entre eles e Naruto é que sua inteligência e recursos significavam que ele seria capaz de encontrar informações sobre quaisquer inimigos em potencial que viessem atrás dele. Quer estivessem no setor empresarial, governamental ou militar, ele seria capaz de encontrar segredos para alavancar contra ele se ousassem tentar mexer com ele ou com os laboratórios Star. Se o fizessem, lamentariam o dia em que o ferraram. Ah, então negócios como sempre. Entendi. Jiraiya tomou um gole de seu café. Bem, enquanto você estava ocupado tornando o mundo um lugar melhor e se tornando mais rico, eu fiquei de olho em Gambi. Nada fora do comum na superfície e a alfaiataria está toda limpa e é exatamente o que diz ser, pelo menos no nível do solo. Jiraiya pegou seu telefone e mostrou a ele uma varredura da alfaiataria de Gambi que mostrava um subnível de porão que não era comum. Por um lado, porões e subníveis comuns não tinham suportes reforçados com liga de titânio, seu próprio gerador separado e um estoque de armas, munição e equipamentos úteis para um ex-agente do governo e o parceiro de um ex-super-herói. Naruto ficou impressionado com o que Gambi tinha, pois imaginou que, uma vez que deixasse a asa, não teria acesso aos recursos como costumava ter. Não é uma configuração ruim. Jiraiya concordou com a cabeça. Ele tem um software anti-monitoramento configurado. As varreduras demoraram um pouco para passar por todas as contramedidas, mas parece que, embora Pierce tenha se aposentado de ser Black Lightning, Gambi está mantendo a esperança de que ele assumirá o manto em breve. Bem, com a forma como o crime está indo em Freeland, então eu posso imaginar o porquê. Naruto devolveu o telefone para Jiraiya. Tudo bem. Vamos fazer isso. Vou falar com ele primeiro para deixá-lo à vontade. Você entra quando estiver pronto. Naruto saiu da cafeteria e foi até a alfaiataria de Gambi. Ele abriu a porta, o que fez a campainha tocar no batente, alertando Gambi sobre um visitante. Gambi estava trabalhando em alguns remendos de tecido e seda quando viu que tinha uma chegada, mas não esperava quem tinha acabado de entrar em sua loja. Bem-vindo a Gambi's Tailoring, senhor. Namikaze. Gambi cumprimentou. Interessado em um terno novo? Estou. Disseram-me que meu guarda-roupa precisa de ternos, e não posso depender de jeans e jaquetas esportivas de agora em diante. E imaginei que, como estou aqui por um tempo em Freeland e provavelmente visitarei de vez em quando, devo aproveitar a oportunidade enquanto estou aqui para comprar alguns ternos personalizados. Naruto brincou, entrando na loja e vendo os ternos em exposição enquanto Gambi andava até a recepção de sua loja. Bem, jeans e jaquetas esportivas são bons o suficiente para reuniões improvisadas, mas quando se trata de negócios que provavelmente envolvem milhões de dólares e mudam o mundo como você faz, terno profissional pode fazer toda a diferença. Gambi disse a ele. E espero que um dia pijamas sejam vistos como trajes profissionais. Naruto brincou, o que fez Gambi rir. Estou surpreso que você me reconheceu. Eu consegui andar por Freeland sem nem mesmo um terceiro ou quarto olhar e geralmente é preciso alguém dizendo meu nome ou Star Labs para que isso faça sentido. Bem, tenho prestado mais atenção ao mundo dos negócios e da ciência do que a maioria. E estou muito intrigado com todo o trabalho que você está fazendo. Isso junto com seu altruísmo e atividades filantrópicas. Realmente parece que você está tentando salvar o mundo, e eu o elogio por isso. Gambi disse enquanto pegava algumas das coisas que precisava para fazer um terno. Obrigado, mas não posso levar todo o crédito. Sou apenas o recipiente que o poderoso Sertúlio usa para trazer o fim do mundo. Naruto declarou. Gambi fez uma pausa e olhou para Naruto com um olhar que era igualmente perplexo e levemente preocupado. Isso foi uma piada. Uma piada ruim da minha parte. Desculpe. Está tudo bem. Eu definitivamente não esperava por isso. Gambi riu e fez Naruto dar um passo para o lado e tirar o paletó que ele estava usando para que ele pudesse usar a fita métrica.
Medidas de altura e cintura, juntamente com comprimento do braço, calça e ombro foram tiradas e Gambi as anotou antes de trazer algumas amostras de tecido e um livreto de design. Embora Naruto fosse rico, ele não era alguém que sentia necessidade de gastar em coisas caras. Marcas de grife chiques, joias caras, carros de milhões de dólares, as coisas típicas em que a maioria das pessoas ricas gasta seu dinheiro, Naruto não sentia. Claro, ele comprou um carro para Linda, ele gastaria em ingredientes chiques para cozinhar e tinha planos de transformar um dos quartos extras na cobertura dele de Linda em uma sala de jogos, mas ele não planejava sair em farras de compras. Mas os ternos seriam necessários para ele no futuro e ele estava aqui agora. Além disso, ajudou a abrir o relacionamento com Gambi. Depois de conversar sobre todas as opções que Gambi tinha, Naruto acabou pedindo 6 ternos no total. 3 eram ternos de estilo empresarial, enquanto os outros 3 eram mais formais, vestidos de noite, principalmente em cores suaves, mas conseguiu um terno de cor carmesim em cada estilo. 6 ternos personalizados e personalizados levariam algum tempo para Gambi concluir, mas era seguro dizer que esta foi uma de suas vendas mais lucrativas. Tudo bem. Gambi terminou de anotar tudo o que era importante para o pedido e somou o total para o recibo. Ele nem teve a chance de dizer o total quando Naruto entregou seu cartão de crédito. Obrigado pelo seu patrocínio. E obrigado pelos ternos. Isso resolveu algo que eu precisava fazer. Naruto pegou seu cartão de crédito de volta e guardou sua carteira. Agora podemos começar a trabalhar. E que negócio seria esse? Vou providenciar para que os ternos sejam enviados ou para retirada, o que você preferir. Gambi disse a ele quando ouviu a campainha tocar e Jiraiya entrou. Estarei com você em um momento, senhor. Está tudo bem. Não estou aqui por causa de um terno. Jiraiya disse a ele, virando a placa aberta na porta para que ficasse escrito agora fechada por fora. Gambi então percebeu a gravidade da situação em que se encontrava. Relaxe, senhor Gambi. Não estamos aqui para começar uma briga. Acabei de comprar 6 ternos de você. A última coisa que vou fazer é causar um problema que arruine isso. Naruto assegurou Gambi antes de encarar Jiraiya, que pegou um dispositivo que parecia um isqueiro. Ele pressionou a lateral, e uma pequena luz vermelha acendeu, imediatamente bloqueando todos os sistemas de vigilância em potencial para que a conversa deles não fosse gravada. Mas meu associado e eu precisamos falar com você, e acredito que será sobre certos tópicos sobre os quais todos temos a mesma opinião. E que tópico seria esse? Gambi perguntou com indiferença, seu humor mudando completamente do tom jovial e alegre de antes. Pelo que ele sabia, isso poderia ser um atentado contra sua vida, mas isso não significava que ele não iria cair sem lutar. Sua mão direita foi para baixo da mesa e agarrou o cabo de uma espingarda compacta escondida que ele mantinha ali para guardar junto com uma pistola Glock 17. Protegendo Jefferson Pierce e Freelan. Naruto desapareceu num piscar de olhos e reapareceu no mesmo lugar segurando a espingarda e a pistola que Gambi havia escondido. Para provar ainda mais que ele estava lá apenas para conversar e que estava do seu lado, os nanites se espalharam do relógio de Naruto e do anel de Flash e formaram seu traje Impulse. Você poderia dizer que ele e eu temos algo em comum. Isso na verdade explica muitas coisas que eu estava tentando entender. Gambi admitiu enquanto Naruto desativava seus nanites e colocava as armas na mesa para Gambi. Como você sabia sobre Jefferson? Eu sou um super gênio, lembra? Naruto deu um tapinha na lateral da cabeça. Processo de eliminação junto com um sistema avançado de reconhecimento facial que praticamente iguala Jefferson com Black Lightning em uma correspondência de 96,8%. Além disso, dado o passado atlético de Jefferson e os fortes laços com Freelan, ele é o mais provável que o verdadeiro argumento decisivo foi descobrir quem poderia ser seu companheiro com experiência técnica para construir aquele traje que ele tinha e fornecer informações sobre atividades criminosas. Uma vez que descobri sobre seu passado como agente da ASA e como você acolheu e criou Jefferson, tudo ficou claro para garantido, esse segredo não sairá desta sala. É parte do código de ética dos super-heróis que os heróis e nossos aliados mantenham nossas identidades secretas, que se estendem até a aposentadoria. Então,
Você não está aqui para recrutar Jefferson? Gambi questionou e recebeu um aceno de cabeça em resposta. Eu o conheci mais cedo hoje, mas foi puramente para trabalho e uma parceria com a Star Labs Foundation para Garfield High. Eu não sei como, por que ou o que fez Jefferson se aposentar de ser Black Lightning e eu não tenho o direito de forçá-lo a voltar a algo sem saber o que está acontecendo. Se ele deseja permanecer aposentado, então tudo bem, mas se algo acontecer que o leve a se tornar Black Lightning novamente, então você e ele podem ter certeza de que terão aliados prontos. Esperando. Naruto abriu sua pasta e tirou alguns papéis e um pendrive. Meu associado tomou a liberdade de desenhar alguns novos designs de trajes para ele, caso a situação surja. Gambi pegou os esboços e ficou intrigado. Eles eram definitivamente uma atualização do traje antigo de Jefferson e se Naruto estivesse falando sério, então isso significava que os laboratórios Star poderiam dar a eles uma atualização séria. Obrigado. Isso é muito generoso, mas perdoe minha paranoia se eu sinto que há outra razão pela qual você e seu associado vieram me ver e não Jefferson. Naruto e Jiraiya acenaram um para o outro com o primeiro apontando para os bancos perto da mesa principal da loja. Gambi assentiu e todos se sentaram com ele colocando as armas de volta, agora que ele não precisava delas. Não que elas fariam bem a ele contra um velocista. Senhor Gambi, primeiro quero lhe assegurar que de forma alguma desejo mal a você ou a Jefferson Pierce e sua família. Acabei de revelar minha identidade como impulso e não por arrogância, mas para lhe assegurar que minhas intenções são puras. Afinal, sou um super-herói. Naruto disse a ele e Gambi assentiu. Eu entendo. Mas esse tipo de confiança significa que você precisa de algo de mim e está disposto a arriscar sua identidade por alguém que você não conhece. Gambi deduziu. Isso mostra o quão importante essa informação pode ser para mim. E a razão pela qual estamos tendo essa conversa é porque envolve seu tempo em Freela na década de 1980, quando você era um membro da ASA. Naruto disse e Gambi manteve um rosto calmo, mas internamente, ele estava estressado. Eu mencionei antes que sou um super gênio, então vamos acabar com a ignorância fingida. Estou ciente de que a organização era terrivelmente corrupta, estou ciente de que ela foi oficialmente dissolvida e fechada, mas também estou ciente de que muitos desses agentes corruptos nunca foram presos e provavelmente foram trabalhar para organizações criminosas igualmente horríveis, Sr. Gambi. Não estou aqui para desenterrar seu passado para envergonhá-lo, estou aqui porque preciso de informações sobre seus associados. Por quê? O que a ASA significa para você? Gambi se perguntou. Naruto lançou um olhar para Jiraiya que assentiu. Senhor Gambi, estamos bem cientes do que a ASA fez em Freela nos anos 80. Seu experimento com vacina e como ele inadvertidamente criou meta-humanos, um dos quais foi Jefferson Pierce. Eles podem ter varrido seu experimento para debaixo do tapete e o governo os dissolveu no início dos anos 2000, mas esse tipo de corrupção não morreu e, em vez disso, os responsáveis foram trabalhar para um novo grupo. Jiraiya disse a ele. O que você sabe sobre os 9? Gambi não respondeu imediatamente, pensando nas coisas em sua cabeça. Histórias principalmente. Uma poderosa cabala de 9 criminosos poderosos que controlam todo o crime organizado do mundo, mas eles são um mito. Não, não são. E não são os 9 agora, mas sim os 8. Naruto declarou. Eles são muito reais, senhor Gambi, e eles abriram os braços para os agentes corruptos da ASA e puseram as mãos na vacina que eles usaram aqui em Freeland e conseguiram encontrar cientistas que poderiam estabilizar seus efeitos. O que? O rosto de Gambi mostrou puro horror naquela revelação. Como? E quem faria isso? Meus pais fizeram. Naruto revelou. Os 9 os abordaram sob o disfarce de agentes da ASA, provavelmente tendo alguns dos agentes trabalhando para eles para adicionar o engano. Disseram a eles que precisavam de algum soro estabilizado e perceberam tarde demais o que estavam realmente fazendo. Os 9 receberam soros poderosos que os transformaram em meta-humanos e receberam 8 extras que meus pais criaram dos 10 pretendidos. Os 2 restantes foram dados a nós.
Jiraiya tirou uma faca do cinto e a pressionou contra a palma da mão, mostrando que sua pele não estava se rompendo e que a faca estava, na verdade, dobrando por causa de sua durabilidade. Sobre-humana. Os pais de Naruto foram mortos por subordinados para os 9 encobrirem o que estavam fazendo. Tenho trabalhado em pistas nos últimos 2 anos tentando rastreá-los e foi só no ano passado que tivemos uma visão completa do que estava acontecendo. Essa visão completa nos permitiu rastrear e matar um dos 9. Orochimaru. Jiraiya acrescentou. Algumas coisas aconteceram que colocaram nossa investigação em segundo plano, mas estamos procurando novas pistas e a melhor opção para encontrar mais dos 9 e suas organizações é desmontá-la aos poucos e começar aqui onde começou para nós. Com o quão importante Freyalin era para os testes de vacinas da ASA, acreditávamos que os 9 ainda teriam alguns tentáculos ou ativos importantes na área. É por isso que viemos aqui para falar com você. Precisamos da sua ajuda. Naruto disse a Gambi e o deixou absorver todas essas informações. Houve um momento de silêncio enquanto Gambi apenas se sentou ali e absorveu tudo aquilo. Ele tinha sido bombardeado com muitas informações e a infeliz dragagem de seus erros passados. O que torna isso pior é que os erros de seu passado que se agravaram não estavam mortos, mas foram revividos sob uma ameaça ainda maior do que a Asa jamais foi. Se o que você está dizendo é realmente verdade sobre o grupo para o qual eu trabalhava e deixe-me enfatizar isso o suficiente que eu saí assim que soube exatamente o que estava acontecendo. Você está ciente de que chutar esse tipo de ninho de vespas pode ser perigoso. Não apenas para você, mas para os outros também. Já estamos na toca do coelho, Sr. Gambi. Não há outra direção que possamos seguir, exceto mais para baixo. Jiraiya comentou antes de Naruto falar. Eu sei que isso é perigoso, Gambi, mas os 9 precisam ser parados e pagar por tudo o que fizeram e todas as vidas que arruinaram. Nós dois tivemos um pequeno papel nisso e isso é nossa responsabilidade. Esse é o nosso fardo para carregar e significa que precisamos consertar isso, mas eu juro a você que não importa o que aconteça, farei tudo o que puder e usarei todos os recursos que tenho para manter você, Jefferson e sua família seguros. A declaração de Naruto ajudou a enfatizar o quanto isso significava para ele, mas foi em seus olhos que Gambi viu a verdade. Ele podia ver a mesma motivação, determinação e compaixão que uma vez moveram Jefferson como Black Lightning. Provavelmente os traços básicos de personalidade de um herói estavam em todos, fossem eles símbolos de esperança ou sombras de vingança, o desejo de ajudar os outros. Isso e provavelmente sua própria necessidade pessoal de redenção é o que influenciou Gambi e o conquistou. Exatamente que tipo de recursos você tem para ajudar a manter Jefferson seguro? Gambi se perguntou, querendo alguma garantia extra antes de divulgar qualquer informação. Recursos dos laboratórios Star, vigilância, ajuda adicional de super-heróis caso seja necessário, ativos da CIA também. Jiraiya interrompeu Naruto para obter a garantia que conquistou Gambi. Naruto olhou para Jiraiya, que apenas deu de ombros. Super-heróis são muito bons, mas acho que ele queria um pouco mais de paz de espírito também. E acredite em mim, a CIA não se importa com super-heróis protegendo cidades aqui nos Estados Unidos. Não somos a Argos. Isso pareceu ser o último prego no caixão, por assim dizer, e Gambi estava a bordo. Tudo bem. Bem, já que você sabe sobre o que a ASA estava fazendo em Freyalin com as vacinas nos anos 80 e você está realmente decidido a derrubar o que sobrou e parar os 9, então um quadro completo do que realmente aconteceu é necessário. Para começar, eu era um dos agentes naquela época. Nós sabemos, mas o que aconteceu exatamente? Naruto se perguntou, então Gambi começou um longo detalhamento de tudo o que aconteceu naquela época e como isso impactou hoje. Como Naruto e Jiraiya corretamente adivinharam, Gambi era um agente da ASA trabalhando em Freyalin na década de 1980. Ele era conhecido como um observador, que era basicamente um agente de campo, e seu trabalho era especificamente encontrar meta-humanos que estavam sendo transformados pelas vacinas que a ASA injetou nas pessoas 30 anos atrás. Naruto e Jiraiya ficaram realmente surpresos ao saber que a ASA sabia que sua vacina havia criado meta-humanos e o trabalho de Gambi era encontrá-los, então Jefferson não foi o único que ganhou poderes.
Ele foi apenas o único que a Asa não conseguiu. Pelo que Gambi conta, havia outras pessoas que ele relatou a Asa que exibiam habilidades meta-humanas e a Asa as pegou, o que significa que provavelmente pertenciam aos 9 agora. Ele era um soldado leal até descobrir que a vacina estava matando as crianças de Freeland, então ele vazou a informação do que a Asa estava fazendo para Alvin Pierce, o pai de Jefferson Pierce. Embora o artigo sobre a vacina tenha sido morto pelo editor, ele conseguiu bastante divulgação boca a boca para fazer a Asa recuar de seu experimento devido à pressão crescente, especialmente quando Alvin Pierce publicou um escândalo de corrupção política envolvendo Tobias Whale, um aspirante a político, e alguns membros da Asa pelo nome. Esse artigo os fez recuar de seu experimento, mas teve a infeliz consequência de matá-lo. Esse foi o catalisador para Gambi ficar em Freeland e basicamente se ausentar da Asa. Ele mudou seu nome e ficou em Freeland, mantendo um olhar atento sobre Jefferson por culpa pelo que aconteceu com seu pai e para tentar ajudá-lo. Os poderes de Jefferson se manifestaram pela primeira vez durante uma revolta ruim em 1987, quando Gambi o acolheu, treinou e criou, e ele eventualmente se tornou o Raio Negro. Eventualmente, a Asa seria oficialmente desativada pelo governo dos Estados Unidos e todos aqueles agentes corruptos e a vacina meta-humana iriam trabalhar para os 9, que é quando os pais de Naruto se envolvem. A história de Gambi fez muito para garantir a Naruto e Jiraiya que eles estavam certos em sua avaliação de que Gambi era uma boa pessoa e agora eles tinham outro aliado ao seu lado, além de dar-lhes algumas boas informações. Embora Gambi não estivesse mais associado ou quisesse ter nada a ver com a Asa, especialmente agora que estavam trabalhando com os 9, seu emprego anterior na agência deu a eles as informações de que precisavam. Quando Naruto e Jiraiya mencionaram fotos dele com Lady Eve, ele explicou como, quando era um agente da Asa, eles tinham pessoas locais influentes os ajudando. Entre aqueles que ajudaram a Asa estavam Lady Eve e Tobias Whale que, sem surpresa, acabaram se tornando criminosos mestres. Lady Eve era chefe do crime da cidade e provavelmente trabalhava para os 9, mas se direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, era assunto para debate. Tobias Whale estava desaparecido, então Lady Eve era a melhor aposta para explorar a fim de reunir informações por causa de sua conexão com o antigo colega de Gambi na Asa, Martin Proctor. Ele era o chefe da Asa do projeto Freeland Vaccine entre muitos dos agentes da Asa que foram para a clandestinidade depois que a agência foi oficialmente fechada. Ele certamente estava trabalhando para os 9 e provavelmente era o intermediário entre eles e Lady Eve. Naruto mencionou que eles estavam olhando para as finanças de Lady Eve e trouxeram seus pagamentos da empresa Otogakure Miyagi Import, que era uma fachada para o membro dos 9 Orochimaru, que agora estava extinto, mas outra empresa assumiu os pagamentos. Demolições e construções da Iwagakure International, que continuaram da antiga fachada em pagamentos, então o que quer que Lady Eve estivesse fazendo tinha que envolver trabalhar com os 9 de alguma forma, provavelmente em relação ao crime em Freeland. Agora, com a confirmação de Gambi da associação de Lady Eve com a Asa e Martin Proctor, agora deu a Naruto e Jiraiya sua próxima pista. Eles conseguem uma e, eventualmente, isso lhes dará outra e depois outra. A conversa deles durou horas, comparando notas e pedaços de informação para garantir que eles tivessem o melhor e mais abrangente entendimento da situação. Além disso, durante as conversas, Naruto trabalhou na entrega de alguns recursos para Gambi para mantê-lo e Jefferson seguros e alguns equipamentos relacionados a heróis, caso Jefferson precisasse se vestir novamente. Não tenho certeza de como isso vai dar. Lady Eve tem proteção e se você estiver certo sobre os 9, haverá vários graus de separação entre ela e Proctor. O homem é desprezível, mas não é estúpido. Fazê-lo mostrar a cara não será fácil. Gambi disse a eles. Nós sabemos. Derrubar os 9 não vai ser como lidar com os outros bandidos com os quais o Flash e eu geralmente lidamos. Os 9 não estão por aí há tanto tempo sem serem cuidadosos e difíceis de derrubar. Nós tivemos sorte com Orochimaru, mas para derrubar o resto deles, vai levar tempo. Quanto mais aprendemos, mais ângulos podemos explorar, mais fácil nosso trabalho fica e agora temos uma façanha. Naruto disse, referindo-se a Lady Eve. Ele era o próximo alvo deles.
Continue com essa façanha por tempo suficiente e atrapalhe os negócios a ponto de as coisas ficarem ruins e os 9 não terão escolha a não ser enviar um lacaio. Jiraiya acrescentou. E eles são nossos. Naruto declarou antes de entregar a Gambi um Sartvatis especial da Star Labs. Não se preocupe, Gambi. Prometi que os Pierce estariam seguros e cumprirei essa promessa. Com a construção de um local da Star Labs aqui em Freeland, terei um motivo para visitar com mais frequência e estou a apenas uma ligação de distância. Você realmente tem certeza disso? Gambi perguntou a Naruto. Parecia que eles estavam à beira de um precipício e talvez ainda houvesse uma chance de ir embora. Gambi não sabia, mas isso já tinha acabado para Naruto. Ele estava totalmente envolvido com os 9 e não pararia até que eles fossem derrotados. Eu nunca tive tanta certeza sobre nada na minha vida. Naruto disse antes de fazer uma pausa quando Linda surgiu em sua mente. Bem, ok, talvez a segunda coisa mais certa na minha vida. Afinal, ele sabia que Linda era sua alma gêmea e ele queria passar a vida com ela. Sem outra palavra, ele e Jiraiya se levantaram. Avise-nos se algo acontecer. Gambi assentiu e observou Naruto e Jiraiya caminharem até a porta. Desculpe-me por perguntar, mas como exatamente você planeja lidar com a organização de Lady Eve? Naruto apenas virou a cabeça e lhe lançou uma expressão que era igualmente severa e grisalha. Violentamente. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.